Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano, 19 horas e 1 minuto, dia 21 de maio de 2018. Inicia agora o programa Na Mira do Trader, o programa que a gente faz aqui de segunda-feira, um pouquinho mais completo que os demais dias, né? Visando preparar o investidor para a semana. Eu agradeço a audiência do Radar de sexta-feira, foi uma das maiores audiências das últimas semanas que nós tivemos, né? 2.500 e poucas visualizações aqui, muito grato. E pessoal, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, a gente faz um trabalho gratuito, altruísta. E só o que eu peço é isso, o like para que o vídeo fique bem posicionado, e que vocês compartilhem e que principalmente participem na área de comentários. Eu não me importo em responder, gosto. Como eu falo, é o momento que eu separo ali de manhã e à noite, né? Gosto de interagir, o pessoal deixa os comentários, elogia, orienta o trabalho, pede os estudos também, e assim seguimos atendendo aquilo que é a demanda no momento, né? De repente o pessoal está mais focado em siderurgia, em varejo, uns pedem fundos, outros criptos, sempre tem alguma dica, alguma orientação interessante. Para quem quiser assinar o Informe Cenário, eu distribuo todos os dias de manhã perto da abertura do pregão. Nome e e-mail no site toptraders.com.br, já recebe a partir do dia seguinte. Nós colocamos um robozinho. O que o robozinho faz? Ele capta seus dados, ele já leva para uma base, essa base já está linkada com o nosso disparador, automaticamente você recebe em um dia útil. Ok? A gente começa, como de costume, pelas criptomoedas. Mais uma sessão de baixa para nós não é novidade. Já era muito previsível, inclusive, né? Então, para quem acompanha o trabalho, sabe que a gente esperava uma segunda-feira de baixa. Então vamos ver aqui nos gráficos por quê. Frio aqui em São Paulo, pessoal. Depois de muito tempo, uma temporada de calor, 14 graus aqui na capital. Eu vim do litoral para cá, por isso que eu estou gravando um pouquinho mais tarde, né? Então encontrei... Lá estava frio, mas nem tanto. Uma cidade gélida, como diria o poeta aqui. Então vamos lá, Bitcoin aí na tela. Por que para nós essa queda de hoje não é uma novidade, né? Porque o mercado, na minha visão pessoal, ele pode até subir, mas ele teria que testar a região... Teria uma palavra muito forte, mas aqui pelo gráfico, né, 7.880 ou até mesmo 7.780 dólares. É impossível o mercado subir sem tocar esse patamar? Na verdade não, mas eu acho improvável. Hoje houve uma... o mercado se animou, mas veio perto da média e desceu. Ok, então... essa porcentagem aqui ela é diferente porque eles trabalham com bases diferentes, né, o cartezinho CoinMarketCap, mas na minha opinião, para uma boa formação de ombro, cabeça a ombro invertido, alguns já até entendem que essa figura já está em desenvolvimento, porque esse seria o segundo ombro, mas para quem acredita que este seria o segundo ombro trabalhando em conjunto com o primeiro ombro em março, nós teríamos mais uma leve correção para a formação do mesmo. Não talvez exatamente aqui, mas putz, talvez um novo teste de 8 mil dólares, por exemplo. Seria algo interessante, um reteste aqui na LTB. Ok? No caso do Ether, pessoal, um pregão de leve queda também. Ele veio aqui na média, segurou, veio aqui no 7.809 e sentiu, então, um movimento previsível, né? Sentindo essa região como... resistência. Para quem imagina que um ombro, cabeça a ombro, ele precisaria segurar acima de 650, é um ponto que eu acho provável, possível de ser testado, mas aí a gente começa a ver essa outra figura aqui, poderia formar alguma coisa simétrica, quer dizer, eu vejo o mercado de criptomoedas indefinido, com uma leve inclinação baixista. A gente viu que na semana passada as oscilações não foram tão importantes, né? Na semana, com exceção do Bitcoin Cash que a gente vai ver depois, oscilou muito pouco. O Ripple vai no embalo, né? Eu acredito num teste de 59 centavos de dólar, seria o ponto, entre aspas, ótimo para uma compra, mas veremos, né? E o Bitcoin Cash é a criptomoeda mais técnica de todas, né? Ela fez um movimento de fechamento do gap que nós esperávamos, parecia improvável quando o mercado trabalhava aqui a 1.700 dólares, né? O fechamento do gap era 1.142, fechou. E se ele subisse, por exemplo, eu acho que, entre aspas, estaria cumprida aqui o objetivo da alta. Entendendo que isso daqui seja um oco invertido, uma simetria, alguma coisa do gênero, ele está no ponto ótimo já.
né? Mas eu acho muito difícil subir se as criptos como um todo não o fizerem. Então acho que é um momento mais de observação. Como eu disse, todo mundo conhece os pontos de stop que eu coloquei aqui para as criptos, já passaram faz tempo, mas não acredito que seja o momento de comprar agora, apesar de estar descontado em relação ao ponto que nós teríamos saído aqui da operação. Ok? A gente costuma falar aqui dos fechamentos na Europa, né? Hoje, Europa sem fechamento único, a gente vê o índice FTSE aqui 1.03, DAX na Alemanha 0.28 de baixa e França 0.41. Então vamos dar uma olhada aqui na bolsa de Xangai e no índice DAX para ver o que essas bolsas têm para nos dizer. Na China alta, pessoal, para quem acompanha também o nosso trabalho sem novidades, existe uma formação de um fundo aqui bem marcada, bem delimitada. Nós temos um W em desenvolvimento, o alvo do W é 3.220, né, e foi atingido justamente nessa madrugada, né? Daqui para frente é outra história. O mercado tem que romper e se manter acima de 3.220 para fechar esse gap na região de 3.250 aproximadamente. E percebe-se aqui em formação um ombro, cabeça, ombro invertido. A neckline estaria... Aqui é uma neckline um pouco mais complexa, que admite-se talvez a neckline aqui, alguma coisa do gênero. Eu acabei apagando aqui, vamos lá. A gente pode trabalhar com essa possibilidade aqui de uma neckline. Tá difícil aqui. Vou colocar um traçado comum aqui, serve como neckline. Né? Então admite-se aqui essa neckline. Mas se o mercado começar a inclinar aqui, por exemplo, a gente pode pensar numa neckline inclinada. Vamos ver os desdobramentos. Vale dizer que acima do 3.190 nós temos um pivô de alta, fundo, topo, fundo. Então a bolsa de Xangai talvez faça um pullback para fechar esse gap, testar a cabeça do pivô, ou rompendo o 3.320, o 3.220 ela tem alvo em fechamento do gap. Falando do índice DAX na Alemanha, um pregão de leve queda, mas nada que altere, que mude, que inflexione a trajetória de topos e fundos ascendentes, né? Tem distância da média, pode ter correção, mas a trajetória do índice DAX ela me parece altista. Tem uma espécie de simetria, poderia ser entendida como um ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro, e a gente poderia entender a neckline em região de 12.630, por exemplo, onde estourou um pivô, mas enfim, o desenho ele é de alta, com potencial real de chegar a 13.300, que é o nosso alvo, né? Mas não seria uma surpresa para mim ver a bolsa de Frankfurt na máxima histórica, a 13.600, dentro de algumas semanas, talvez em junho ou julho, por exemplo. Ok? Então essas são as bolsas de lá. Vocês sempre gostam que eu mostre aqui o resumo das bolsas americanas, né? S&P, Dow Jones, Nasdaq, petróleo hoje impressionante, continua a trajetória altista, mas nada que não esteja nos gráficos e nos próprios fundamentos também, né? Então vamos falar do Dow Jones aqui primeiro, DJI na tela, gráfico de 1 minuto, agora eu estou fazendo estudo aqui no Cartesia. Então, nós tivemos este candle aqui, que é um bebê abandonado de topo, não desenvolveu, ficou 4 dias de lado. Eu falava até num alvo em 24.500 pontos. O mercado hoje abriu num gap de alta e foi embora. Se sustenta, pessoal, é outra coisa, porque a região de máxima de hoje é resistência, ó. É região de topo aqui de março, né? Então se sustenta é outra coisa. Eu acho que o ponto agora, o ponto que acenderia uma luz amarela, né, para os comprados, 24.994, que é essa máxima aqui. A perda da mínima de hoje seria uma luz laranja, 24.927, e a luz vermelha seria a perda de novo de 24.860. Poderia frustrar essa compra e finalmente trazer o mercado para a média, né? Então é uma hipótese aí. São hipóteses, né, com as quais a gente tem que trabalhar. No caso do S&P, dá uma olhada aqui no Dow, né? O Dow Jones ele fechou acima desse ponto.
24.994, né? No caso do S&P, ele não superou essa região. Então, entre aspas, aqui a luz amarela já está acesa. Então, se perder a mínima de hoje, 2.726 pontos, é bem provável que a gente tenha o teste de 2.717, cuja perda acenderia a luz vermelha. Então, o que a gente pode trabalhar como ponto base aqui antes da mínima de hoje, 2.726, seria a máxima do dia 17, 2.731. 2.732 é uma hipótese, ok? Agora, se começar a ficar de lado, mesmo que feche o gap, essa média pode subir e proteger os preços. Então, veremos a partir de terça. Então, por exemplo, hoje não é aquele pregão, né, com P maiúsculo lá nos Estados Unidos, aquele pregão decisivo, é um pregão que o mercado está operando ali no vazio. O índice Nasdaq, ele já tem uma leitura mais complexa, né? Você percebe aqui que ele subiu menos que o S&P e que o índice Dow Jones. Ele está mais forte, mas ele tem uma formação de topo mais clara. Razão número 1. Rompeu 7.415 no intraday e não sustentou. Razão número 2. A máxima da estrela cadente está preservada. Razão número 3. Este candle era um candle de referência. A máxima 7.425 ele rompeu e não manteve. Então a chance de ter desenvolvimento de uma leve baixa, de leve para moderada durante a semana, ela existe, né? Então é o gráfico que, visto, estudado isoladamente, ele tem essa indicação. Ok? Então, vamos falar aqui do petróleo e do EWZ. Vamos colocar nos gráficos aqui. Então, primeiro colocar o crude oil, que é o petróleo que é negociado em Nova York, né, na NYMEX, New York Mercantile Exchange. Aqui na tela. Então, o WTI, pessoal, ele tá meio que num limite aqui que a gente tinha traçado, né? Essa abertura já seria um novo pregão, tá? Prendam-se a essa barra aqui em cima do Obuzu. Então ele está no limite dessa linha de retorno que a gente sugeriu. Um candle como esse de hoje, ele mostra muita força, né? Inclusive diferente dos candles da semana passada, que foram muito tímidos. A alta no semanal foi de pouco mais de 1%. Então isso daqui indica que a ponta compradora está dominante, que os vendedores estão pressionados aqui. Então a tendência de alta não tem nenhum sinal de topo, né? O EWZ, a gente percebe aqui uma leve baixa, né? O que a gente entende dessa bagunça aqui no EWZ, né? Então, primeiro você fala, pô, professor, mas tem uma alta de 0,23, mas é um candle vermelho, eu não estou entendendo nada. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal, o mercado abriu aqui em cima, o mercado abriu extremamente eufórico, empolgado, aquela loucura na alta, só que ele tinha um gap. Lembra que eu comentei com vocês que eu acreditava que esse gap seria fechado entre hoje e amanhã? O fez, né? Então ele preencheu o gap por completo aqui, de fato, mas ainda fechou em alta, porque o fechamento da sexta foi aqui, o fechamento de hoje foi aqui, ó. Putz, o que esperar? É um momento de mercado mais complicado. Hoje no Brasil devolveu tudo também. Tem que ver o dólar, né? O dólar tem espaço para cair mais um pouco. Então é uma leitura difícil, sendo bem sincero. Existe um sinal de fundo. Esse sinal precisaria ser preservado para ele ter uma indicação mais técnica para nós. É um martelo, a mínima foi preservada, existe uma região de suporte acima da mínima do martelo para proteger, existe esse gap aqui que ainda fica na memória do mercado, então ainda existe o sinal de fundo. Eu vejo essa correção atual como uma provável oportunidade, a partir de amanhã ou de quarta-feira. Então essa que é a minha opinião. Vindo aqui pro mercado doméstico, né? Vocês também sempre pedem para eu fazer a leitura aqui do fluxo, né? Fazer a leitura, por exemplo, semana passada, né? Então, no dia 11, né? Os comprados, os vendidos, eles estavam com menos 16.131 contratos. Na segunda-feira, isso daqui eles reduziram drasticamente. Reduziram mais na terça, na quarta, né? E por isso que o mercado talvez já deu aquela estilingada no pregão, deu aquela pancada no pregão de sexta, né? Porque nas quinta-feira eles venderam fortemente,
né? Agora, o que eles fizeram na sexta? Eles trabalharam na compra, por isso que a gente teve aquele repique no intraday. O mercado, né, marcou um fundo e subiu de forma violenta. Então, nesse momento, essa leitura faz sentido, mas os institucionais estão brigando ali no mesmo nível com os estrangeiros, ok? Observando aqui o gráfico do Ibovespa, o que a gente percebe? Eu acho que o mercado vai ter uma briga. Hoje foi vencimento de opções, mas o volume foi um pouco mais baixo, talvez até por causa do próprio exercício, né? Foi na média 10,7 bi. O que a gente vê de importante nesse pregão? Primeiro, eu tive um topo duplo, né? O eixo desse topo duplo era 83,830, foi onde foi a máxima de hoje. Quer dizer, esse ponto ele foi respeitado como resistência, mostrando que os vendedores estão na área ainda. Segundo, o mercado não sustentou um fechamento acima de 82,760 e deste ponto aqui, 82,210. Então, por exemplo, no meu cenário de hoje, eu falei, olha pessoal, o mercado vai abrir eufórico, ele o fez, o mercado vai abrir acima, mas eu coloquei ali nas entrelinhas que eu não acreditaria que o mercado sustentaria, mas que qualquer queda mais aguda seria oportunidade, eu continuo achando isso. Eu estou comprado já? Eu não estou, mas para papéis, por exemplo, vários deram oportunidades em intraday. Então esta linha de tendência de alta, que forma com essa linha de cima um canal, ela foi preservada. Então mesmo que ela seja agredida aqui, por exemplo, amanhã, eu entendo que a memória compradora do mercado, na minha visão, vai marcar um fundo ou amanhã ou na quarta, mesmo que ainda exista pressão na ponta vendedora. Então, por exemplo, o Ibovespa, o BOVA11 hoje também abriu eufórico, montou aqui a máxima, sentiu como resistência o eixo do M, ok? Tem um Marubozu com baixo volume, quer dizer, não é aquela baixa, por exemplo, que você fale, caramba, o mercado vai devolver tudo e vai começar a desabar. Eu acho que vai ter briga aqui nessa região da mínima de ontem e mínima de hoje. Essa região, por exemplo, de 79,37 é suporte e de 79,50, mas o mercado vai procurar ponto de compra nos próximos dias. Lembra que eu falei para vocês na sexta-feira, mesmo que exista baixa, que é provável que exista ainda, o mercado vai brigar para montar um fundo essa semana, ok? E aí, falando do índice futuro especificamente, ele veio novamente na linha inferior desse canal, está na banda de Bollinger inferior, o volume foi bom, e a gente tem a LTA ainda como ponto aqui, ele fechou bem próximo. Veja só, eu tenho uma LTB, que forma canal, uma LTA que forma o canal de alta, eu tenho a banda de Bollinger e tenho esse suporte aqui, ó, 82,580. Então é uma região de briga, né? É uma região de batalha, então essa movimentação é natural. Eu acho que o mercado forma fundo amanhã ou quarta, essa é a minha opinião, desde a semana passada. E aí, falando dos futuros, tem aqui o dólar, as bandas de Bollinger estão bem marcadas aí, porque eu queria mostrar alguma coisa para vocês. Nós temos uma novidade, né? Existe uma shooting star com a parte de fora fora da banda de Bollinger superior. O candle de hoje, a mínima e a máxima são mais baixas. Acionou o candle de ontem, cuja mínima era 3.713. Eu até comentei com os meus alunos que se o mercado ficasse abaixo de 6.713, ele deveria fechar na mínima, né? 3.676 fechou. Tem mais espaço para cair? Tem. Né? Ele tem uma queda mais óbvia, assim, por exemplo, seria uma queda até 3.600, 3.593. Aqui o mercado poderia buscar a média e esse topo anterior. Não sei se tem força para cair até aqui, mas eu acho que tem espaço pelo menos para mais um pregão de baixa. Talvez 40, 50, 60 pontos de queda. Ok? Então, os futuros são esses aí, os benchmarks criptomoedas também. E agora eu vou fazer aqui os pedidos do YouTube, que são 5 ações. A primeira, pessoal, BRFS3, aqui na tela. Tá aqui BR Foods, um pregão de leve baixa, resistiu bem. Continuo entendendo uma formação de oco invertido, neckline bem marcada, ação descontada, sinal de topo, sinal de fundo na sexta-feira. Esse candle aqui é aquele famoso doji
libélula, né? Então tem que fechar acima dos de libélula, 21,70 e desenvolver para a gente ter um fundo bem marcado, né? Falando de um outro pedido do YouTube, CSNA3. Siderurgia aí na tela. Eu comentava com vocês que eu não acredito, por exemplo, numa retomada tão firme nesse momento, mas a gente tem uma figura muito clara aqui, que é uma espécie de um ombro, cabeça, ombro. A gente poderia marcar mais 2 ombros aqui, e o mercado, ele parece querer desenhar um outro ombro, cabeça, ombro aqui. Então, para não ficar confuso, qual que seria a minha ideia aqui? Seria mais ou menos isso, ó. Seria como se o mercado estivesse fazendo alguma coisa do gênero aqui, ó. Eu tenho aqui um ombro, eu tenho aqui uma cabeça e eu tenho aqui outro ombro. Assim sendo, o que eu comentava com vocês? O mercado tinha algum espaço para cair, para formar o segundo ombro. Tá lá, o mercado caiu, pode cair mais um pouco, vir talvez 2, 3% abaixo, né? E essa que é a minha leitura para o papel. Uma provável formação de fundo, mas não agora. Teria mais algum espaço. Talvez forme entre amanhã e quarta-feira, mas hoje eu entendia como uma sessão baixista, está aí materializado para a própria formação da figura. Tem Lynx 3, que a galera pediu também. Isso daqui faz tempo que a gente não estuda, né? Lynx 3 aí na tela, vamos colocar uma barra de volume aqui embaixo. Volume bom, 27 milhões, por exemplo, no pregão de hoje. É aquele típico papel que está em tendência de alta e está fazendo topo. É um topo arredondado. Perceba que essa região aqui perto de R$20,50 é um possível suporte. Ela tem que preservar a mínima do dia 18, pessoal, 20,46. Aí pode voltar a subir sim. Esse movimento pode ter sido somente uma correção, mas a perda desse patamar poderia trazer a ação a 19,50 ou até mesmo aqui embaixo, perto de 19. Vamos ver se tem alguma linha de tendência que a gente pode traçar. Tem, mas nada que seja primordial nesse momento. Acho que essa que seria a leitura mesmo da Lynx 3. Aí vamos falar de Profarma, PFRM3. A Profarma, como eu comento, é uma eterna promessa na bolsa, assim como Eternit, como Forjas Taurus, dentre outras. Ela tem um suporte aqui a 4,50, volume vem diminuindo, isso é muito ruim. E análise técnica pura, né? Esse gap parece realmente um gap de fuga, teve acréscimo de volume, enquanto abaixo de 4,95 a ação deve derreter. Se ela romper 4,95, por exemplo, com volume de baixo para cima, de uma forma pujante, pode dar um repique, mas assim, tem coisa melhor para operar, essa que é a minha opinião, né? E aí um outro ativo, Leve 3. Hoje, pessoal, não vou fazer destaque do dia. A lista de pedidos está muito grande, conforme a audiência do canal está aumentando. Eu vou fazer 7 ações dos pedidos do YouTube. Só se tiver alguma coisa muito esdrúxula, muito exótica, um destaque mesmo assim no pregão, eu até faço, senão eu vou seguir aqui. E se, por exemplo, o destaque do pregão estiver na lista, eu vou dar preferência. Pessoal, a Metal Leve, se você botar um gráfico semanal aqui, ó, a tendência primária de longo prazo ela é de alta também. A ação ficou muito tempo de lado aqui no ano de 2014, mas de 2017 para cá, de meados, uma tendência de alta muito clara. Aí você fala, professor, como é que um ativo pode subir assim? A razão é simples, ó. No gráfico semanal eu tenho um topo, eu tenho um fundo, né, que foi marcado a 15,50, o topo foi 24, ela corrigiu até 21 e ela rompeu 24,50. E ao romper aqui a região de máxima histórica, né, perto de 25, além dela ter feito um pivô de alta, juntou com o rompimento de máxima histórica. O mercado chama a compra mesmo. Agora, se eu estou comprado na ação, eu ficaria atento porque a distância da média móvel de 21 está muito grande. Então é possível que ela tenha uma correção. Agora, se você pegar o candle aqui no diário, está longe da média também, mas está rompendo essa região de 28,49. Isso torna as coisas fáceis porque se houver um fechamento abaixo de 28,49 é o teu stop, porque ela faria um rompimento falso, um provável topo duplo e poderia facilmente dentro de 2, 3 semanas buscar R$23. Esse que é o meu estudo para o ativo, ok? Daí eu vou fazer o NIP 3 e V24 aqui pra gente ver o que esses ativos têm para dizer.
Unip 6, aí na tela, Unipar. Mais uma ação também com volume impressionante aqui na ponta compradora. Quem tem esses papéis, eu tiro o meu chapéu. Eram ações que não estavam no radar, fora de holofotes. Se você pegar um gráfico semanal, ó, Mastro Bandeira, Mastro Bandeira, Mastro Bandeira, esse aqui muito forte. Quando o Open 30 ela foi embora, só que a mesma coisa da Leve 3, pessoal. Uma distância muito grande em relação à média, né? E eu, quando o ativo tá assim, eu já fico procurando ponto de stop, né? Então, o que a gente poderia estudar aqui de Unip, né? Para quem tem a acompanhar, né? Mesmo que seja para longo prazo, você pode otimizar a operação saindo e entrando num ponto ótimo abaixo. Eu colocaria sempre stop abaixo da mínima do dia anterior. Então a mínima hoje 41,50, meu stop estaria ali em fechamento, porque se perde a mínima do dia anterior, ela fatalmente vem na média, você pode recomprar. Essa que seria a minha estratégia, pelo menos a minha estratégia pessoal, por distância de médias, mesmo entendendo que sejam ótimas empresas. A Vi24 é a telefônica, né? Ou a Vivo, né? Para o pessoal que da velha guarda aí. Eu opero muito pouco coisa de telefonia, eu operei na venda, numa imersão que a gente fez, aí a gente ganhou 9, 10% no ativo. Uma típica tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Se eu começasse a olhar essa movimentação aqui, eu falaria que o alvo dela era 45, esse alvo chegou. Porque foi esse ponto que gerou uma alta de 45 até 53,50. Se eu tivesse vendido, eu liquidaria a minha posição. Para comprar, pessoal, o rompimento da máxima de hoje, 45,94, seria uma compra, um acionamento de martelo. Essa seria a minha visão e o stop abaixo da mínima, 44,92. Eu acho que tem coisa melhor, mas tem muita gente que gosta do setor, como gosta de aviação. A gente falou de Gol, eu falei aqui que eu preferiria Azul do que Gol. Eu falei claramente aqui, só para fazer um destaque, né? Então o pessoal perguntando de Gol. Eu falei, ó, pessoal, eu gosto mais da Azul, eu não compraria a Gol aqui, perto de 14, eu com certeza absoluta, a minha opinião pessoal, seria a compra de Azul no suporte. Tá aqui, pessoal, ó. Ela simplesmente saiu de 24, tá praticamente 27,45, né? Então muito mais negócio, tem muito mais qualidade. Você vê a situação gráfica de um ativo parecido com outro, a ação tem muito mais pujança, muito mais qualidade, muito mais substância, né? Mais distância da média de 21, pô, eu iria em Azul, né? Então você faz uma conta rápida aqui, por exemplo, ó, 27,45. Se eu dividir ali por 24,24, né? Eu tô falando uma alta de 13%. Né? Então, por isso que eu sempre embaso minhas explanações. Então, para a gente encerrar, vamos lá para os ativos fixos, Petro, Vale e bancos. A Petrobras, o movimento natural, né? Ela fez o topo, fez o fundo. Eu acho que a Petrobras não inflexiona antes de tocar a média, né? Perto aqui de 24, 24,30 por ali. Esse gap eu acho que vai ser fechado, eu acho isso desde a pinça de topo. E vida que segue, é o que eu penso sobre o papel. E a Vale, ela surpreendeu, né? O Marobuzu, depois de muito tempo, que não se via, semanas e semanas, um volume bom, né? Por ser um dia de vencimento de opções é algo mais relevante ainda. Tem sinal de topo na Vale. O stop ficava abaixo desse ponto aqui, né? 53,45 para quem estava comprado. O que ela deve fazer agora? Fechar esse gap aqui a 51,40 e tocar a média de 21. Ok, para a gente finalizar, falaremos de banco, YouTube 4 na tela. Um pregão de queda, né? Entre aspas, os bancos traíram os investidores porque eles deram um sinal de fundo e não subiram. Só que, pessoal, a mínima de sexta-feira está preservada, 43,92. O sinal ainda é válido, o volume não é forte. Então, o mercado veio aqui, testou a média, um fundo não se forma da noite para o dia. Então, o sinal de fundo continua válido. A mesma coisa a Bradesco, né? Bradesco teve um enrosco muito forte, ele tinha a média de 5, ele tinha a linha de baixo do canal, ele tinha este fundo aqui, né?
38,43, esse fundo 41,46 estão na primeira batida, dificilmente vai formar o fundo. Não tem mundo de Alice, conto de fadas, cheio de duendes. Aqui é mercado, né? O mercado vai pro pau, dia de vencimento de opções, e não é na primeira vez que o mercado vai disparar, você vai ganhar 15%, isso não existe, né? O mercado vai tentar consolidar um fundo numa região complexa. Essa que é a leitura do mundo real. E Banco do Brasil, a mesma coisa, né? Fez um sinal, preservou a mínima, só que sentiu a média, né? É uma Marobuzu, então, por exemplo, quem quiser comprar, fica de olho no intraday, fica de olho como é que o mercado trabalha nessa mínima aqui. Eu acho que nos próximos dias as oportunidades de compra elas vão surgindo naturalmente. Hoje muitas ações subiram, né? Muitas ações caíram, o mercado ainda tem um certo equilíbrio, mas as que tinham peso, principalmente ligado às commodities, siderurgia, Petro e Vale, caíram e bancos e penderam o mercado para baixo. Mas eu acho que as oportunidades surgirão nos próximos dias na ponta compradora. Então, pô, agora é momento de começar a comprar, né? Então é o momento de você começar a ir às compras e montar a sua carteira na minha simples e humilde leitura aqui, ok? Espero que o programa tenha sido útil. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Uma ótima semana cheia de saúde e paz a todos e às suas famílias. Utilizem a área de comentários, deixem o like, compartilhem o vídeo e vamos em frente aí que a gente consiga muito sucesso nas operações, ok? Um forte abraço a todos aí, nos vemos amanhã no programa Radar, se Deus quiser. Valeu!